Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus pôs-se a dizer: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes estas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e fatigados sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso. Pois o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Meus caros irmãos sacerdotes, queridos fiéis romeiros, devotos da nossa Beata Inha Chica, este ano essa celebração se reveste de um significado muito importante para nós, pois que acabamos de celebrar no mês passado os 10 anos da beatificação da nossa querida Inha Chica. Por tudo aquilo que ela representou na terra, para todas as pessoas que a ela acorriam, sendo já, vivendo essa vocação batismal, um sinal expressivo da vivência dessa mesma vocação na busca constante da santidade, que não era só para ela, mas uma santidade partilhada com todos que a ela acorriam, esperando uma luz para as suas dores, para as suas dúvidas, para os seus problemas. E Deus assim vai colorindo a sua igreja com essa pluralidade de dons e ministérios, mas vai nos unificando em um só princípio e uma só vocação, a vocação à santidade, que todos nós temos desde o dia do nosso batismo. Como bem escreveu
na exortação sobre a santidade do mundo atual, o Papa Francisco. Ela é para todos nós, sem exceção. E a cartilha que reza essa busca da santidade é a vivência das bem-aventuranças. Por isso, esse capítulo 58 do profeta Isaías, que acabamos de ouvir, ele tenta corrigir os vícios presentes no coração de alguns membros do povo de Israel e que muitas vezes também podem estar no nosso coração. Aqueles de nós centrarmos a religião num aspecto tão simplesmente interno ou externo, como uma simples observância da lei ou da palavra de Deus, como se isso bastasse para poder então fazer parte do povo de Deus e viver aquilo que Deus quer para cada um de nós, pois a santidade faz parte da vontade de Deus. Ontem ainda, celebrando na nossa catedral, a Igreja Mãe da Diocese da Campanha, a festa de Santo Antônio, eu falava sobre a importância de uma das suas catequeses, de um dos seus sermões, onde ele falava a palavra eficaz quando são as obras que falam. E é por isso que nós observamos que aquilo que o profeta Isaías, nesse capítulo 58, está pedindo ao seu povo para corrigir esse possível risco ou vício de simplesmente sermos observadores externos da palavra de Deus, sem que essa mesma palavra penetre em nosso ser e realize aquilo que ela quer. Nós temos a imagem da beata Inha Chica, que mesmo analfabeta, ela sabia da importância da palavra de Deus para ela prosseguir no itinerário da vivência batismal que Cristo mesmo traçou para nós. O analfabetismo não foi um empecilho para o conhecimento desta palavra, e ela soube dosar as práticas penitenciais internas e externas, fazendo oração, fazendo jejum, mas também assistindo àqueles que necessitavam, se encontrando com Cristo permanentemente, para usarmos aqui o capítulo 25 de Mateus. Eu estive com fome e me deste de comer, nu e me vestiste. Era exatamente isso que a nossa beata fazia. Sabia traduzir em gestos concretos, em obras ou práticas externas de penitência, aquilo que ela ouvia da palavra de Deus e meditava. Aí sim fazia frutificar essa graça que pulsa no coração de cada cristão. O que eu gostaria de chamar a atenção neste ano é de uma certa pesquisa que preocupa a nós, pastores, no que diz respeito à vivência da fé distanciada da comunhão com a palavra de Deus e com a própria igreja como corpo místico de Cristo. Aí podemos falar que a beata Inha Chica, com toda a simplicidade da sua vida, ela nos dava já no século XIX alguns traços que nós podemos rebuscar da vida dela para corrigirmos também os nossos vícios. Quando nós centramos uma religiosidade muito no aspecto individualista, personalista, cresce no mundo hoje e também no Brasil as pessoas que afirmam ter fé. A fé pode ser a fé em Deus ou a fé advinda do dom batismal, mas uma fé descompromissada, onde as pessoas não querem mais um vínculo com a comunidade, nenhum compromisso com a religião. É viver uma dicotomia entre fé sim, religião não. Fé sim, igreja não. Fé sim, comunidade eclesial não. Fé sim, vida sacramental não. E a nossa beata era uma mulher de oração, de confissão e de vida sacramental. Aí nós podemos rebuscar nos vários exemplos de vida aquilo que nós estamos observando dentro desse princípio de secularização,
que é entendido um modo muito peculiar de nós interpretarmos a palavra de Deus segundo os nossos desígnios, mas que não são os desígnios de Deus. E aí podemos falar também de um aspecto muito importante na nossa vida de fé, que equilibra, que dosa o aspecto interno e externo, a nossa fé e o nosso testemunho, a palavra e a vida. É isso que eu gostaria de chamar a atenção neste ano, sobre os aspectos mais prementes da vida da nossa beata. Ela permitia que a sua existência fosse iluminada e guiada pela palavra de Deus, como também nós temos que permitir. Outro aspecto importante é o desenvolvimento de uma espiritualidade autêntica e que não tem vergonha dessa mesma espiritualidade. Por exemplo, ela tinha uma profunda espiritualidade eucarística, mas ela tinha um amor profundo e devocional a Maria Santíssima, que é a coisa que muitas daquelas pessoas que passaram pelos bancos de nossa igreja e se distanciaram, se envergonham da espiritualidade e a devoção mariana, sem falar dos santos. E isso ela não deixava, não permitia. O aspecto geográfico, quando eu cheguei aqui, no ano de 92, ainda padre novo, e vim visitar aqui esta igreja, é exatamente por ter uma igreja contígua à sua casa. Isso me despertou muito. Era uma mulher que tinha a sua residência, que via a importância da igreja, a pedido de Maria Santíssima, a construção dessa igreja dedicada à Senhora da Conceição, uma mulher que lia, portanto, ouvia a palavra de Deus e traduzia esta palavra de Deus na vida, e uma mulher que não se envergonhava do nome de Maria e que rezava o rosário. Quando eu leio as experiências múltiplas da nossa igreja, das aparições de Nossa Senhora, em todas elas nós observamos Nossa Senhora pedir aos videntes a oração do rosário, como uma maneira de reparar os pecados da humanidade, daqueles que se distanciavam, portanto, e que ainda se distanciam do coração do seu Filho Jesus. Por que Maria deve estar no centro da nossa espiritualidade? Porque foi quem melhor compreendeu a proposta do seu Filho Jesus. Quando, naquela experiência messiânica primeira em João, ela diz: fazei tudo o que ele vos disser. Temos aí o direcionamento do olhar dela para o seu filho e pedindo assim, nessa pequena frase, a atenção à palavra do seu filho, que conhecendo profundamente o Pai e vindo do Pai, sabe o que agrada ao Pai e sabe o que é necessário, o que é fundamental, o que é importante para nós. O quanto foi importante ter essa igreja para ela, e que depois deixou de ser para ela simplesmente, e tornou-se uma igreja para os munícipes de Baependi e de tantos outros logradouros, onde aqui buscavam um refrigério para as cruzes da vida. E ela sempre tinha uma palavra, porque eu falei da beleza, dos diversos modelos de santidade que Deus suscita na igreja, para nós nos identificarmos. E ela já era vista assim, como a mãe dos pobres, como uma mulher da caridade, como uma mulher despojada, que fazia da sua riqueza a riqueza para os pobres, do seu despojamento ou da sua pobreza. Quando eu falo da pobreza, significa a pessoa que tem, mas não prende o coração aos bens materiais, mas procura a prática da justiça, ou seja, partilhar aquilo que tem com os que não têm. Daí a presença do pão, o pão da partilha. Ela também foi a mulher da palavra, que sem ler, queria que a sua existência fosse iluminada pela palavra. Ela também é a mulher do pão, porque não prendendo o seu coração aos bens materiais, ela queria fazer aquilo que todos nós temos que fazer para diminuir a desigualdade no mundo. Não somente para nós encontrarmos Cristo
que estende ainda a sua existência e a presença do seu reino nos mais frágeis e vulneráveis, mas porque é uma prática que o próprio Espírito que habita em nós desde o nosso batismo nos impulsiona a amar o outro com o amor que vem de Deus. Esse é o autêntico amor de caridade, e não aquele amor que nasce simplesmente da natureza humana ou de um sentimento humano. Mas é o amor de Deus mesmo que reside em mim desde o batismo que me leva, portanto, a ver o Cristo nos mais necessitados. Por isso ela é a mãe da misericórdia, da caridade para as pessoas que aqui residiam. Por isso o seu exemplo e a sua vida continuam ainda a ecoar para todos nós que somos os seus devotos. Estamos nos empenhando muito para a canonização dela. No ano passado, agora me aproveito desse momento, pois que já falei isso no final do ano, quando da ocasião da festa da Nossa Senhora da Conceição, tive a oportunidade de falar ao Santo Padre sobre a importância dessa nossa beata, neta de escrava, filha de escrava, analfabeta, afrodescendente, o que muito representa para o nosso país, que ainda está lutando por uma inclusão étnica e por uma luta por justiça social. A beata Inha Chica certamente intercede por nós. Quando a gente observa a absurdidade no mundo de uma exclusão social e racial que muitas vezes cresce, nos envergonha. Nos envergonha sob o prisma humano e nos envergonha também no prisma da fé, onde depois de 2000 anos da vinda de Cristo Jesus, nós observamos que o Evangelho ainda, infelizmente, não entrou na mente e no coração de muitas pessoas. É a vergonha da humanidade que muitas vezes retrocede, e temos que pedir com muito ardor a nossa querida beata que nos dê força, porque as pessoas que passavam pelas cruzes da vida e não aguentavam a suportar o peso dessa carga, ela mostrava sempre, à luz desse Evangelho, que o jugo do Senhor é sempre leve, é sempre suave, e que vale a pena suportar tudo em nome de Cristo, como os apóstolos também, após a ascensão do Senhor Jesus e guiados pelo Espírito Santo, sofreram. O que para o mundo era um aspecto depreciativo, para eles era um motivo de honra, de glória, de sofrer tudo isto em nome do Senhor Jesus. Meus caros irmãos, tantas coisas poderíamos ainda falar da nossa beata, mas eu quis trazer essa reflexão para os dias de hoje, o quanto a nossa beata, ela ainda pode responder a muitas demandas do nosso tempo, né? Eu sou daqueles que consigo conjugar os aspectos da cultura odierna com os elementos positivos da tradição cristã, porque aí nesse conjugar nós temos a chave de leitura para muitos problemas do nosso tempo. Não temos que romper e pensar uma santidade desvinculada de toda a tradição da igreja, de todo o depósito de fé e de toda a historicidade dos grandes santos da nossa igreja, que não nascem qualquer de repente, mas o próprio Espírito quis florir. A igreja é esse jardim bonito, com uma variedade de flores, que são os modelos de santidade, mas todos com o mesmo objetivo, de viver o chamado e a vocação de Deus, para termos uma configuração mais íntima com o seu Filho Jesus. E assim chegaremos no reino dos céus, quando o Senhor pedirá conta da nossa vida, da nossa fé, do nosso frutificar, do nosso testemunho. Eu sempre digo que talvez a única pergunta que o Senhor Jesus, na porta do seu reino, já que ele dá essa imagem em João, que ele é a porta do aprisco, vai nos fazer é exatamente isso, inspirando-nos, portanto, nesse capítulo 58 de Isaías. Como eu traduzi a minha fé, que eu entendi desde a catequese familiar, passando pela catequese infantil,
pelo catecumenato crismal, pela maturidade da minha fé. Como eu testemunhei essa fé? Como eu traduzi em gesto concreto esta fé? E assim o Senhor certamente vai nos receber, como certamente recebeu a nossa querida Beata, que passou neste mundo, passando pelas coisas que passam, mas sem prender o seu coração nas coisas transitórias, materiais e passageiras, sempre com o olhar atento para o alto, para as coisas de Deus, vivendo, segundo São Paulo na carta aos Gálatas, uma vida segundo o Espírito. Que possamos assim nos inspirar no modelo desta mulher beata, continuar rezando para que um dia ela seja considerada santa. Aí nós iremos alargar para a igreja do mundo inteiro o culto desta mulher, que na simplicidade da sua vida, mas de uma espiritualidade muito forte, profunda, ainda continua a nos ensinando o caminho da santidade, o caminho que Deus aponta para cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.